tendo a oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre um tema que eu amo, que é polaridades. Eu sou coach e facilitadora de grupos e consultora de desenvolvimento humano e organizacional, mas comecei minha carreira como... Bom, me formei em engenharia de produção mecânica e trabalhei, fiz minha carreira, né, em supply chain, então eu trabalhei em consultoria, depois eu fui para a indústria. E nesse período, eu sempre fui muito apaixonada, né, por desenvolvimento humano, por todos os aspectos ligados ao desenvolvimento humano. Então, sempre foi algo muito presente. Por diversas vezes, inclusive durante a faculdade, eu pensei em parar e fazer psicologia, depois comecei a trabalhar, sempre voltava, né, uma vozinha ali que falava, será que você está no caminho certo? E aí, por fim, eu resolvi realmente fazer a transição, acho que esse chamado foi ficando cada vez mais forte, e resolvi fazer minha transição de carreira. Para isso, eu resolvi estudar muito. Fui fazer a minha formação em coaching lá na Ex-Social, que acho que foi onde foi a grande virada de chave para mim, né? Porque a gente passa por todo aquele processo e mais do que uma formação, foi realmente um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento bastante importante. Ali acho que foi a minha grande virada de chave e foi a partir desse momento que eu decidi fazer minha transição de carreira. Então, eu sou uma apaixonada por conhecimento, né? E estou sempre em busca de novas formações, de novos temas para aprender. Muito bem, então agora, para a gente chegar, né? Eu quero convidar vocês para a gente fazer uma interiorização. Então, vou pedir para vocês encontrarem aí uma posição confortável. Se for possível, fechar os olhos, ou se você preferir, você pode colocar seus olhos em algum ponto na direção do chão. Faça uma respiração profunda, inspirando pelo nariz, expirando pela boca. E perceba a parte da frente do seu corpo. Começando pelo seu rosto, região peitoral, abdominal. E você continua percebendo essa região, colocando atenção nas suas pernas, nas coxas, joelhos, canela, chegando até os pés. E agora você coloca atenção na parte de trás do seu corpo. Passando pela panturrilha, a parte de trás das suas pernas, onde o peso do seu corpo está apoiado. Perceba as suas costas, a região lombar, a nuca. E a parte de trás da sua cabeça. Coloque agora atenção na sua respiração. No ar que entra, no ar que sai. Frio e quente. Perceba os sons à sua volta. Alguns chamam mais atenção. Talvez estejam um pouco mais altos.
outros talvez um pouco mais discretos, mais baixos, mas todos ali presentes. Agora, coloque toda a atenção no seu corpo da cintura para baixo. Respire para essa região e perceba como essa parte está. A temperatura, estado de relaxamento ou tensão, e as sensações presentes nessa região. Agora, coloque atenção na parte de cima do seu corpo. Perceba a temperatura, pontos de tensão, relaxamento, sensações, emoções. E agora perceba o seu lado direito. Coloque atenção no seu pé direito, a perna direita. O lado direito da sua cintura, da região peitoral, seu braço direito, o ombro direito, e o lado direito do seu rosto. O lado direito representa o arquétipo do masculino em você. O guerreiro, que tem força, que dá estrutura. Que sensações e emoções você observa neste lado do seu corpo, nesta parte de você? Agora, coloque sua atenção no lado esquerdo do seu corpo, que representa o arquétipo do feminino dentro de você. O lado materno, criativo, que nutre, acolhe, dá movimento, tem fluidez. Perceba essa região, seu pé esquerdo, perna esquerda, mão, braço, ombro, seu rosto. E perceba as sensações e emoções presentes nesta parte de você. Com a consciência de cada uma dessas suas partes, você pode fazer uma respiração profunda, mexendo seus pés, suas mãos, se permitindo fazer o movimento que o seu corpo pedir. E quando for possível, você pode abrir os seus olhos, voltando para o aqui e agora. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem.
chegando, Alan. Então, agora eu vou convidar vocês para a gente fazer um check-in. Eu pensei na gente trazer, né, como a gente está chegando aqui hoje e qual é a familiaridade com o tema polaridades. Quem quiser começar, pode ficar à vontade. Oi, Marina. Oi, Ana. Eu estou chegando bastante curiosa. Não sei muito sobre o tema, então acho que é por isso também a curiosidade. Bem-vinda. Obrigada. Eu chego... Desculpa. Vai lá, Fabrício. Eu chego aberto. Não é um tema novo para mim, mas eu vim com a intenção de expandir o meu conhecimento sobre o tema. Eu tenho a impressão de que quanto mais vezes a gente tem a oportunidade de ser exposto a um determinado assunto, a gente vai assimilando outros aspectos, sabe? Então, é por isso que eu tô aqui. Eu chego feliz por estar nessa oportunidade, por ser conduzida por você, Também tenho uma certa familiaridade com o tema, mas me coloco totalmente a ser conduzida aqui. E posso dizer que já tive alguns insights só nessa chegada aqui, nesse exercício de chegada, viu? Que bom. Obrigada, Grazi. Eu chego grata pela oportunidade, chego alegre e não sei nada sobre isso. Se eu souber alguma coisa sobre esse tema, talvez tenha um nome parecido, mas bem curiosa. Então, grata, alegre e curiosa. Que bom. Obrigada, Marilinha. Bem-vinda. Eu chego também bem curiosa. Eu tenho alguma familiaridade, mas sempre é bom aprender mais e ouvir de outras fontes, né? E muito feliz de estar aqui, como a Grazi, assim, vários insights já nesse exercício de chegada. Gratidão. Mais alguém gostaria? Fabiola? Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu ouvi sobre polaridade há pouco tempo, num coach que eu estou fazendo. Então, a primeira vez foi, nossa, o que é isso, né? E agora já estou sabendo um pouco, assim, por isso que eu estou aqui, Marina, para aprender aí com vocês, ainda mais sobre autodesenvolvimento. Legal, bem-vinda, Fabiola. Alguém mais? Muito bem, desculpa. Vai lá. Meu computador, ele desligou, tive que trocar de máquina. Bom dia. Eu chego esperançosa. Para mim é tudo muito novo. Os termos são novos. Eu chego com a esperança de aprender algo novo e poder crescer junto com vocês. Gratidão. Gratidão. Deixa eu só perguntar o seu nome, porque a descrição aqui está como Lab Infocentro. É porque eu troquei de máquina, é Ângela Florentino. Ângela, tá ótimo. Bem-vinda, Ângela. Obrigada. Bom, eu chego animada também para o nosso encontro de hoje. Eu ouvi falar sobre polaridades pela primeira vez numa formação de consultoria e facilitação com abordagem na visão integral. E eu fiquei apaixonada pelo tema, porque é uma forma muito interessante que a gente tem de olhar para os nossos desafios, para os nossos incômodos, a partir de uma perspectiva que amplia a nossa consciência.
E a partir do momento que a gente amplia a nossa consciência, é um convite para transformação, né? Para o nosso autodesenvolvimento. Então, acho que isso foi o que me chamou bastante atenção, né? Nesse tempo. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Deixa eu colocar aqui. Todos vendo? Legal. Sim. Bom, então, aqui, pronto. Essa é a nossa agenda do dia de hoje. A gente já fez, né, então, a interiorização e o check-in. Aí eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é polaridades, mas como eu comentei no início, a ideia é que seja bem prático. Então, a maior parte do tempo vai ser a prática, realmente, né, desse método. Depois a gente abre para uma conversa sobre como foi a experiência e finaliza com um check-out. E aí, para a gente começar, vou convidar vocês para assistirem um vídeo. Bom, e aí? O que vocês perceberam nesse vídeo? Para mim... Pode ir. Pode ir. Para mim, as polaridades no começo, cada uma quer se impor, né? O dia e a noite, mas depois elas conseguem perceber que elas conseguem conviver juntas e que uma complementa a outra, né? É o ciclo, então a gente precisa das duas, na verdade. Legal. Mais alguém? Para mim, é a coexistência das duas, né? E as vantagens que existem nas nossas sombras, nas nossas luzes, né? Então, depende da forma que a gente vê, que a gente enxerga isso e tenta tirar proveito, né? Aproveitar as duas partes, foi isso que ficou. O que me chamou a atenção é que uma não pode ser a outra. Né? Então, tem uma coisa assim, delas brigarem, né? Mas o que é integrar de fato? Né? Eu fiquei com essa pergunta. Se uma não pode ser a outra, o que é de fato essa integração das polaridades, né? Uma não pode ser a outra, mas uma não existe sem a outra também, né? Legal. Eu assisti essa animação algumas vezes e dessa vez eu notei mais coisas diferentes ainda, assim, que é impressionante. E para mim, uma coisa que chama muita atenção é que chega um momento em que a noite vira dia e o dia vira noite. Isso me trouxe um pouco essa questão da integração dos nossos lados, né? Do lado luz e do lado sombra, para que a gente seja inteiro, assim. Então, isso acabou ressoando muito forte dentro de mim. Acho que existe uma questão aqui que me chama bastante atenção, que é que não existe um melhor que o outro, né? Os dois têm a sua importância. Então, aqui a gente fala de dia e noite, né? Mas a gente teve vozes aqui trazendo luz e sombra, e tudo isso faz parte, né? E um não é melhor que o outro. Eles são uma parte de um todo. Cada um deles é uma parte de todo e não existe melhor e pior. E eles são interdependentes, né? Então, aquilo que a gente comentou, assim, um não existe sem o outro. Então, a gente não falaria de dia se não existisse noite. Então, eles são pares de opostos interdependentes. Esse é o conceito de polaridade. E a gente pode ver também, por exemplo, frio e quente, né? Claro e escuro. Então, existem muitos pares de opostos que a gente consegue identificar.
Eu tive a honra de aprender sobre polaridades com a Bina Sharma. A Bina, deixa eu passar aqui para vocês. Ela é uma das sumidades nesse tema e ela trabalha há alguns anos diretamente com o Barry Johnson. O Barry é o criador desse conceito. E, segundo a Bina, uma polaridade é um par de opostos positivos e interdependentes. São pontos fortes ou valores necessários ao longo do tempo para um sistema individual ou organizacional saudável e próspero. Então, a gente, né, trouxe ali no filme esses pares de opostos, dia e noite, aí tem o positivo e o negativo, né? A gente falou de luz e sombra, mas no nosso corpo a gente também consegue perceber polaridades. Então, quando eu falo de lado direito e lado esquerdo, só existe o direito porque existe o esquerdo, né? A parte de cima e a parte de baixo, a parte da frente e a parte de trás. E foi um pouquinho do que a gente experimentou na interiorização. E aí, falando em biologia, o que acontece, né? Qual é o primeiro ato que a gente faz e que nos traz a vida quando a gente sai da barriga da nossa mãe? É a inspiração, certo? Legal. Mas o que acontece se eu ficar só inspirando? Só inspiro, inspiro. Eu vou ficar com excesso de oxigênio. E para eu me liberar desse excesso de oxigênio, o que eu faço? Eu expiro. Então, eu solto aquele ar. Só que se eu só soltar o ar e não repuser, eu corro o risco até de morrer, né? Se eu fico sem ar. Então, o que acontece? Para não chegar nesse extremo, eu inspiro novamente. Então, eu tenho inspiração e expiração como uma polaridade que a gente vive constantemente, sem nem se dar conta dela, e é algo que nos permite viver. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente olha para a polaridade como se fosse uma dança, né? Então, inspirar não é melhor que expirar, assim como expirar não é melhor que inspirar. Eu preciso dos dois. E cada um tem o seu espaço para manter o seu ciclo de respiração. E aí, quando a gente fala de organizações, né, a gente tem alguns exemplos que são universais. Então, por exemplo, eu tenho tradição e inovação, margem e missão, pessoas e processos, centralização e descentralização. E existem inúmeros outros exemplos que a gente pode pensar quando a gente olha para as organizações, né? Inúmeras outras polaridades. Quando a gente vem para o universo dos indivíduos, né? Eu trouxe aqui também alguns exemplos. Então, a gente tem o lado racional e o lado intuitivo. O cuidar de si e o cuidar dos outros. O ter e o ser, a flexibilidade e a estrutura. Não sei se alguém queria trazer algum exemplo de alguma polaridade que lembrou. Mas sabe, que eu tive um insight aqui, né? A gente fala que a gente tem que aprender a ser e não ou. Uhum. E a gente fala em somar, né, as polaridades. Só que não é só por uma questão de soma, é por uma questão de que uma não existe sem a outra. Isso. Né? Então, quando eu falo de uma organização que está buscando inovação, talvez a gente tenha que se forçar a olhar, tá bom, mas qual é a tradição que a gente quer manter aqui, né? Exato. Quando eu estou falando de um indivíduo que está falando em ser, viver propósito, mas tá bom, o que você precisa ter para conseguir sustentar esse seu ser, né? E, então, a gente fala no E muito como soma, mas não é só soma, é coexistência, né?
é coexistência, eles são interdependentes, né? Então, na verdade, é integrar. Como que você integra esses polos, né, para que eles possam coexistir de forma equilibrada? Para mim também isso soa interessante. Eu trabalho com processos organizacionais, né? Como pode? Processos, a parte principal do processo são as pessoas. Uhum. E agora, já nesse slide aqui, quando eu penso em cuidar dos outros, sem o autocuidado, eu vou pifar. Aí, no fim das contas, não vai haver cuidado dos outros, porque eu não cuidei de mim. E assim, em cada um deles, o ter e o ser, né? Quantas vezes a gente para pensar que se você não tiver uma condição mínima, você se sente não sendo uma condição, dignidade que eu estou falando, né? Uhum. Ou sendo algo que não seja bom para você mesmo, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente, exatamente. Eu lembrei agora aqui também de uma polaridade que é bastante comum, que é o realizar e o desfrutar, né? Porque as pessoas acham que só precisam fazer, e esquecem de desfrutar, ou se só desfrutam, né? E não acham que vão viver a vida, uma vida louca, né? Então, essa é uma polaridade também bastante comum, bastante comum. Muito bem. Então, bora praticar? Falei que ia ser bem rápida essa parte. Eu vou pedir para vocês pegarem, não sei se vocês já estão aí com papel e caneta por perto. Se não tiverem, eu peço que vocês peguem, por gentileza, porque agora a ideia é que vocês escrevam. Então, assim, podem fazer 2 linhas, uma na vertical e uma na horizontal, mais ou menos no meio da folha, como está esse desenho aqui, formando 4 quadrantes. E aí, para ajudar a explicar o exercício, eu trouxe um exemplo meu, real e bem recente. Então, eu vou trazendo, tá? Esse processo, ele passa por várias etapas, são vários passos, a gente vai fazendo um por um, e para cada um deles eu vou trazer o meu exemplo, e aí depois eu vou dar um tempo para vocês escreverem o que faz sentido, o que está de acordo com a situação de vocês, tá? Bom, então, eu trouxe uma questão que é um desafio, né? E aí essa questão pode ser um desafio, pode ser um incômodo. É algo que você percebe que existe espaço para ser melhorado. Então, no meu caso, é a minha dificuldade em praticar exercício físico com regularidade. Então, o que acontece? Eu me empolgo, tamo junto. Eu me empolgo, aí eu vou uma semana para academia. Ou então resolvo começar a fazer caminhada, né? Aí, nossa, uma semana não, tô me sentindo atleta. Na semana seguinte, eu paro, não vou mais. Aí eu fico 1 mês, às vezes 2 meses, sem nem, né? Então, é um desafio muito grande para mim. Um dos, né? Um dos meus desafios. Mas é o que eu trouxe como exemplo aqui para esse exercício. Então, agora eu vou dar um minutinho para vocês pensarem em alguma situação que vocês gostariam de trabalhar hoje aqui nessa nossa conversa. E aí, quando vocês finalizarem, se puderem só dar um joinha aqui para mim, para eu saber que vocês terminaram, por favor.
Tudo bem? Legal. Então, quando você se percebe nessa situação, né? Você se enxerga fazendo ou sendo muito. Então, né, na minha situação aqui de não praticar exercício, sabendo que é algo que eu deveria fazer. Como que eu me percebo? Eu me percebo muito preguiçosa para fazer exercício físico. E eu me percebo inventando desculpas para não me exercitar. Então, é isso, assim. Sempre tem alguma coisa, né? Ah, um dia porque tá frio, um dia porque tá calor. Ah, ou tá muito cedo, ou tá muito tarde. Sempre tem alguma coisa. Então, agora eu vou dar um minutinho para vocês pensarem o que vocês fazem ou fazem, são ou fazem muito. E aí vocês podem escrever nesse quadrante da esquerda inferior. Tudo bem? Legal. Agora, quero convidar vocês a pensar quando vocês estão no excesso disso. Então, voltando aqui para o meu caso, né? Quando eu estou no excesso da preguiça, quando eu estou inventando desculpas demais para não me exercitar, isso me leva a quê? Né? Então, no meu caso, me leva à procrastinação. Então, esse é o excesso do que eu sou ou faço muito quando eu olho para a minha situação. Então, pensa num gradiente, né? Eu começo ali falando que eu sou preguiçosa, me dou desculpas, tá, tudo bem. Só que se eu, né, fizer demais isso, o que acontece? Para onde isso me leva? Tudo bem? Legal, então agora vamos para o próximo passo. Então, quando eu estou nesse excesso, né, eu gostaria de ser ou fazer mais. Então, voltando aqui para o meu caso, eu gostaria de ser mais ativa fisicamente, mais focada, determinada para a prática de exercícios físicos. Eu gostaria de pensar mais na minha saúde a longo prazo, né? Porque no curto prazo, bom, mais ou menos, mais ou menos bem, mas tá ok, né? Mas eu preciso disso para o longo prazo. Agora vocês podem olhar para a situação de vocês e escrever nesse quadrante superior da direita.
E, gente, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir trazendo aqui, tá? Tudo bem? Tem mais um tempinho. Podemos seguir? Legal. Então, se você ficar só fazendo isso que você gostaria de ser ou fazer mais, né? Então, só fazendo ou sendo o que você gostaria de ser ou fazer mais. E aí, aqui o convite é para ir para o exagero mesmo, né? Então, por exemplo, se eu resolver passar o dia na academia e não fazer mais nada, né? Eu tenho medo do quê? Então, voltando aqui, do que eu tenho medo? Eu tenho medo de ficar ausente com a minha família, de não me dedicar suficientemente ao meu trabalho, que equivale ao meu propósito de vida. Eu tenho muito medo que isso aconteça. Agora vocês podem escrever no quadrante inferior da direita do que vocês têm medo se ficar no excesso daquilo que você gostaria de ser ou fazer mais. Bem? Vamos seguir. Legal. E aí, se você ficar, né, nisso que você tem medo, se você olhar para isso que você tem medo, o que de pior pode acontecer? Então, no meu caso, se eu ficar ausente, né, na minha família, ou se eu não conseguir me dedicar o suficiente ao meu propósito de vida, para mim, o que de pior pode acontecer é a falta de reconhecimento e o não pertencimento. É como se eu não precisasse mais, é como se eu não fosse mais necessária, né? Então, para mim, isso é o que de pior pode acontecer.
Agora pensem nesse gradiente, né? Dá uma aprofundadinha aí nesse medo. E aqui é legal, assim, olhar para o extremo, né? Se eu for extremamente ausente, se eu não conseguir me dedicar de jeito nenhum, é o extremo. Tudo bem? Vamos aqui? Bom, então, você tem muito medo que isso aconteça porque você valoriza muito. Então, voltando aqui para o meu exemplo, eu valorizo muito ser presente na minha família. E, na verdade, eu acho que eu traria até um pouco mais, assim, eu valorizo ser presença na minha família. Exercer o meu propósito de forma significativa. Estar a serviço e ser reconhecida por isso. Aí vocês podem escrever isso que você valoriza muito no quadrante superior da esquerda. Tudo bem? Vamos seguir? Legal. Então, o que acontece, né? Então, eu valorizo muito isso aqui. Eu valorizo muito ser presente, ser presença, exercer o meu propósito de forma significativa, estar a serviço e ser reconhecida. E porque eu valorizo muito isso, eu acabo entrando nesse excesso de deixar de procrastinar, de não fazer exercício físico. Por quê? Porque para mim, a minha família e o meu trabalho são muito mais importantes do que fazer exercício físico. E aí eu entro nesse excesso da procrastinação, da preguiça, da desculpa. Mas eu sei que é importante. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de ser mais ativa, focada, pensar mais na minha saúde a longo prazo. Só que, se eu ficar muito nisso, eu tenho medo da ausência, né? De não conseguir me dedicar, de não ser reconhecida, de não pertencer. Por quê? Porque eu valorizo muito isso. Então, desculpa, a gente fica nessa dança entre esses polos, né? E onde que estão os polos? Na verdade, a gente tem um polo à esquerda e um polo à direita. Então, o que acontece? Agora a gente vai nomear os polos. E aí, lembra, né, dos exemplos universais de polaridade? O que acontece? A gente pode usar os nomes universais? A gente pode. Só que existem duas regras de ouro para a gente nomear os polos. A primeira regra de ouro
é que o nome tem que ser neutro ou positivo. De preferência positivo, mas no mínimo neutro. E a outra regra de ouro é que o nome ele tem que ressoar para você, ele tem que fazer sentido para você. Então, são as duas regras. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a coluna da esquerda e procurar uma palavra que caracteriza esse polo. Lembrando que ele diz respeito àquilo que você valoriza tanto, que acaba te levando para o excesso de algum comportamento ou sentimento, né? Então, assim, os aspectos, os quadrantes de si, isso vale para os dois polos, né? Então, para o polo da direita, você vai olhar para aquilo que você gostaria de ser ou fazer mais, mas que acaba te levando, te deixando com medo, né? Se você fizer muito aquilo. Então, como que eu faço, né? Normalmente, assim, para nomear? Eu acabo olhando mais para os quadrantes de cima, que são os aspectos do meu eu integrado em relação a cada um dos polos, para me ajudar a nomear. Então, agora a gente vai fazer, né, esse olhar. Eu só vou trazer aqui o meu exemplo para vocês entenderem como eu fiz. Quando eu olho aqui para o polo da esquerda, que palavra que eu trouxe? Eu trouxe pertencimento. Que para mim foi o que ressoou, né? Por quê? Porque eu quero estar presente, eu quero pertencer, né? Eu quero exercer o meu propósito. E quando eu trouxe o polo B, eu trouxe determinação. Porque eu preciso de determinação para fazer o exercício físico. Eu poderia trazer aqui cuidar do outro e cuidar de mim? Eu poderia, né? Conversa com o que eu trouxe. Mas para mim, neste caso, essas palavras me tocaram, né? Fizeram mais sentido para mim. Então, isso é importante quando vocês forem nomear o polo. É que a palavra faça sentido para vocês. Às vezes, nomear o polo é um pouco mais difícil, assim, gera mais dúvida. Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade, tá? Para compartilhar aqui. Tudo bem? Polos nomeados. Alguém não conseguiu, precisa de ajuda. Podemos seguir? Legal. Então, qual que é a nossa tendência natural? A nossa tendência natural é ficar mais nesse polo da esquerda. E por quê? Né? Porque é onde está aquilo que eu valorizo muito. Então, de alguma forma, é mais confortável para mim estar neste lugar, né? Quando a gente olha para o polo da esquerda, ele me leva para aquilo que eu gostaria de ser ou fazer muito, mas isso não necessariamente é natural para mim. Então, quando a gente olha para a polaridade, né? Quando a gente olha para esses polos, é importante a gente ter esta consciência e entender que eu vou precisar fazer um esforço consciente para estar
neste outro polo da esquerda, da direita também, né? Lembrando que é um e outro. E aí, o que acontece? A gente olha para isso e fala, legal, né? O que eu faço com toda essa informação? Bom, a gente pode identificar os sinais iniciais de quando eu estou no excesso e quando eu estou no medo. Então, o convite agora é para a gente olhar para isso, né? Para a gente conseguir identificar esses sinais. É importante que seja um indicador mensurável. Então, por exemplo, como que eu sei que eu estou no modo procrastinação, né? Por quê? Porque eu prefiro assistir Netflix ao invés de ir para academia. Porque eu começo a inventar aquelas minhas 30 mil desculpas para não ir para academia. E um outro sinal é quando eu começo a ter dor no corpo, né? E só importante aqui que as desculpas, algumas vezes, elas podem ser legítimas, tá? Eu trouxe aquela coisa do, agora tá tarde, agora tá cedo. Mas, assim, existem desculpas, inclusive essas, que podem ser legítimas, né? E aí, as dores no corpo, né? Então, por exemplo, por que eu trouxe essa situação? Porque ela tá ativada aqui no meu sistema. O que aconteceu? 2 semanas atrás, eu tava com uma dor que eu achei que era torcicolo. E uma madrugada, depois de uns, sei lá, 3, 4 dias que não passava a minha dor, eu acordei de madrugada com a sensação de que eu não conseguia sustentar minha cabeça no corpo. Eu tava com muita dor. Fui para o pronto-socorro, descobri 2 hernias de disco na cervical, que me travaram, então eu não conseguia nem ficar com a minha família, nem desempenhar o meu trabalho, porque eu travei. E agora, né, tô fazendo fisioterapia, mas o que o médico me falou? Que para minha idade, a minha coluna tinha que estar melhor do que ela tá. E que se eu quiser ter coluna aí por mais alguns anos, eu vou precisar fazer fortalecimento. Então, o exercício, mais do que um desejo, agora ele é uma necessidade para mim, né? Então, é isso, assim. Bom, sem contar que eu tenho problema no joelho, lombar, ombro. Tá tudo desencaixado aqui. Então, é isso, né? Então, dor no corpo também é um sinal. E eu preciso ouvir mais. E aí, assim, o modo medo, né? Quando eu começo a ficar, se eu fico 2 dias sem me dedicar à minha família, se eu corro o risco de não entregar algum trabalho ou entregar com atraso, começo a trabalhar sábado e domingo, né? Ou se eu começo a ficar muito irritada, né? Quando eu fico irritada, na verdade, é um reflexo da minha culpa. E aí vocês podem pensar em pessoas que, além de você, te ajudam a detectar esses sinais, né? Então, para exercício, por exemplo, é meu marido, que ele é o meu maior incentivador, ele é atleta, então ele é o que... Eu só preciso ouvir mais, né? Mas tudo bem. E no outro, minha família e meus parceiros de trabalho, né? Podem me ajudar a identificar esses sinais. E aí vocês podem pensar também, quem pode ajudar vocês a perceber isso? Tudo bem?
Podemos seguir. Legal. Então, agora, o convite é para que a gente pense em planos de ação que vão nos ajudar a ganhar ou manter os resultados de focar em cada um desses polos. Então, aqui, né, no meu caso, olhando ali para o polo do pertencimento, o que eu coloquei aqui como plano de ação? É ter 1 hora por dia com as minhas filhas, exclusivamente. Isso significa com total presença, sem celular, sem distrações. E pode ser distribuído ao longo do dia, mas eu colocar isso na minha agenda e organizar minha agenda com mais equilíbrio, né? Tendo espaços ali para imprevistos, lembrando que eles podem acontecer, espaço para as minhas filhas. E para o outro polo eu coloquei 4 horas de atividade física por semana, sendo que se eu não conseguir na semana útil, eu tenho sábado e domingo ainda para fazer, né? Então não é impossível. Fazer o fortalecimento específico, então, né, já estou fazendo a fisioterapia, e falar sim para mim. O que pode significar ter que falar não para os outros. Inclusive, eu já comecei a falar, né? Eu fiz esse exercício, já me ativou e eu já comecei a falar não. Mas tudo bem, porque eu preciso desse tempo para mim, eu preciso cuidar de mim. Então, esses são os meus planos de ação. Aí agora vocês podem escrever o de vocês. Legal? Podemos seguir? Tá bom. Então, qual que é a ideia aqui, né? É a gente fazer essa dança entre os polos, né? Então, eu vou para cá e eu vou para lá. Como que funciona isso? Eu percebi que eu tô aqui muito no excesso, comecei a perceber esses sinais, né, de que eu tô entrando nesse excesso. O que eu faço? Eu vou para o plano de ação do polo do que eu gostaria de ser ou fazer mais. Percebi que eu tô entrando aqui no medo, o que eu faço? Vou para o plano de ação que vai me ajudar a manter aquilo que eu valorizo muito. Isso significa que eu só vou fazer quando eu perceber que eu tô no excesso ou no medo? Não, né? Não, a gente idealmente deveria estar fazendo os dois. Mas se eu perceber que eu tô naquilo, talvez, né, ou no excesso ou no medo, talvez eu precise repensar meus planos de ação. Né? Ver se eu tô cumprindo com aquilo que eu me comprometi comigo mesma, ou talvez ver se eu preciso mudar alguma coisa. Aquilo tá compatível com o que eu consigo fazer? Porque isso é importante também, né? A gente vai dando pequenos passos. Eu não preciso colocar uma meta absurda que eu não vou cumprir. O importante é a gente começar, dar os primeiros passos e com o tempo a gente pode ir revendo isso.
Então, também ter essa autoempatia, né, é bastante importante em tudo na vida, mas nesse processo é fundamental também. E aí, né, como eu comentei, a gente tem essa tendência a ficar mais no polo da direita. Então, o que acontece? Ai, nossa, valorizo muito, nossa, daí eu entro no meio, daí eu procrastino. Aí, venho pra cá, fiz um pouquinho de exercício, fiquei com medo, volto pra cá. Então, qual que é a ideia? Que a gente fique mais nesses polos de cima, né, que são parte do meu eu integrado. Então, vim pra cá. Comecei a perceber, opa, já venho para cá. Aí percebi que não tô indo, entrei aqui de novo no meio. Antes de eu ir ali para o não pertencimento, de me sentir não reconhecida, eu já começo a voltar para cá. E busco esse equilíbrio entre eles, né? Então, quando eu falo de rever esses planos de ação, eles estão me permitindo ter um equilíbrio entre esses polos? Porque, de novo, não adianta eu falar assim, não, eu vou fazer 4 horas por dia de atividade física e não por semana, porque isso não vai me permitir ter um equilíbrio com o meu polo do pertencimento, né? Então, isso é muito importante da gente avaliar esse equilíbrio para que eu consiga ter um e outro. Muito bem, gente. Então, de polaridade, acho que é isso. Eu acho que é uma forma da gente olhar para esses aspectos com outro padrão. E quando eu tenho a consciência disso, eu consigo fazer escolhas, escolhas mais conscientes, né? Então, quando eu tenho essa visão mais ampla, me permite decidir o que eu quero fazer, né? De forma que pode me trazer mais equilíbrio. E aí, o que é interessante da polaridade é que a gente trouxe aqui para um tema específico, mas isso costuma ser um padrão na nossa vida. Então, quando eu olho para pertencimento e determinação, eu me reconheço em outros aspectos da minha vida com essa mesma polaridade. Claro que são subtemas diferentes, né? Então, quando eu olho, porque eu tenho medo, talvez o meu plano de ação, né? Os meus sinais, o meu plano de ação, talvez eles sejam diferentes. Mas essa polaridade, ela é um padrão, ela se repete em muitos aspectos. E a partir do momento que eu começo a me perceber nelas e identificar como que eu faço para equilibrar, eu, de alguma forma, interfiro nestes outros aspectos também, porque eu estou trabalhando num padrão. Então, olhar para isso também é interessante. E, para finalizar, eu trouxe essa frase aqui do Ken Wilber, que diz que quando os opostos são percebidos como um, a discórdia se funde em concórdia, as batalhas tornam-se danças e os antigos inimigos tornam-se amantes. Estaremos, então, em posição de fazer amizade com todo o universo, não apenas com uma metade dele. Muita gratidão a todos. E agora fica aqui aberto para quem quiser compartilhar como foi, o que percebeu das polaridades. Bom, eu notei que as minhas duas polaridades, elas conversam tanto que o meu plano de ação para ambas é muito parecido. Uhum. Eles são planos de ação que eles conversam entre si, sabe? Assim, então, eu notei que eu tenho que executar mais ou menos as mesmas atividades para eu garantir que os dois polos estejam alinhados, sabe? Assim, que eles estejam em equilíbrio. Foi bem Legal. interessante. Bem legal.
Eu achei bacana demais essa interdependência entre um polo e outro, sabe? Eu fiquei com duas palavras assim para cada polo, né? Uma conversão, outra mudança, e no polo B, segurança e capacidade. Então, é como se fosse assim, elas se retroalimentam. E eu falei, gente, mas que bacana. Aí eu pensei, eu acho que eu acertei, consegui fazer por causa disso, ao ver a interdependência entre os dois polos e o dia e noite. Muito bacana, topíssimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fantástica essa questão da interdependência. Eu coloquei também aqui a denominação para os dois polos. Um completa o outro. Se eu não executar o plano de ação de um, eu não consigo executar o plano de ação do outro. É muito rico isso, né? E eu creio assim, a meu modo de ver, todos os dois têm a ver com o atendimento das necessidades nossas. É você atender a sua necessidade em primeiro lugar, para que você consiga fazer as outras coisas. Atender até a questão social mesmo. Você tem que estar bem, atender primeiro a sua necessidade. Muito, muito legal, muito bom mesmo. Rico, enriquecedor. Gratidão. Gratidão, Angela. Para mim, assim, o Fabrício pegar a fala dele aí, que dos planos de ação realmente, dos dois polos, eles são muito parecidos e a interligação é impressionante, né? Que é bem aquela coisa que você falou, Marina, um não vive sem o outro, né? Um precisa do outro e um alimenta o outro, mas sempre a gente precisa daí pôr uma atenção para não pender muito para um lado ou muito para o outro, né? O caminho do equilíbrio aí, o caminho do meio sempre vai ser o melhor, né? Mas é impressionante, assim, eu vou levar isso para terapia logo, o que apareceu aqui. Então, assim, muito, muito obrigada, foi muito rico. Que bom, eu que agradeço. Ô Marina, eu não trabalhei com o seu problema, lá com a sua questão problema, porque senão aí eu ia pensar que você era eu. Explicava tanto que dava para entregar prontinho, mas até o marido atleta. Nossa! Mas aí eu falei, eu vou guardar esse aqui dentro da mente, vou fazer outro. Isso aí! Aproveita e vai aplicando. Que é super, super bacana. Olha só que coisa, né? Mas é muito interessante isso, porque a gente se conecta, né? E muitas questões nossas são questões dos outros. É muito bacana isso. Que legal. Muito bom. Mas alguém gostaria de compartilhar? Tá bom, gente. Então, quero agradecer muito a presença, a participação de vocês. Qualquer dúvida, estou super à disposição, né? As meninas também conseguem ajudar, a Gê, a Grazi. Então, fica aqui o meu super agradecimento a vocês. E até uma próxima. Obrigada, Mar. Obrigada, gente. Muito bom, obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Obrigada a você, Mar. Obrigada mesmo, foi ótimo. E eu mando para você a lista dos inscritos e tudo mais, depois se você quiser divulgar material, alguma coisa. Tá bom? Tá bom. Tá, Obrigada, joia. um beijo. Obrigada, adorei. Beijo grande. Que bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.